Com a tripulação do Chapéu de Palha pressionada para consertar Going Merry para zarpar para a próxima ilha, o Usopp acaba sendo pego pela família Frank e tem boa parte do dinheiro do bando roubado. Isso causa uma grande fragilidade no coração do tirador, que além de se sentir um inútil no bando, vê que até mesmo as coisas dadas a ele para proteger não podiam ser mais confiadas. Mas as palavras de Luffy nesse mesmo dia sobre o navio estremece a relação do atirador e do capitão, fazendo com que o primeiro conflito entre os Chapéus de Palha acontecesse e estremecesse o bando para sempre. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, seguimos aqui para o nosso quadro As Lutas do Luffy. Vocês votaram, vocês pediram Luffy versus Usopp e eu vou narrar toda a batalha, toda ali essa complexidade de luta e depois vou dar a minha opinião sobre o que eu achei desse confronto, né? A gente segue aqui para nossa segunda batalha e na playlist a gente sabe, né? O Usopp versus Luffy vem antes ali, basicamente, de Luffy versus o Lucci. Então, se você ainda não assistiu o meu primeiro vídeo, você vai poder acompanhar agora a batalha de Luffy versus Usopp e depois a batalha de Luffy versus Lucci logo em seguida na playlist. Então, segue comigo junto aqui logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a compartilhar esse vídeo. Cara, se inscreve e compartilha porque esse vídeo dá um puta trabalho pra fazer, mas vale a pena porque é um dos momentos mais marcantes e todas as lutas do Luffy vão aparecer ainda aqui no canal. Começamos com o Chopper avisando a todos que o Usopp havia finalmente acordado. Então vemos o atirador extremamente chateado por não ter conseguido proteger o dinheiro e ter sido roubado. Luffy fala que o Usopp não precisa se preocupar com o dinheiro, enquanto a Nami pede para ele não falar por ela. O Narigudo começa a falar que 100 milhões é muito pouco para consertar o Merry, e Luffy apenas diz que não, porque o capitão já decidiu que vão trocar de navio, dizendo que não dá mais para navegar com ele. O Usopp não acredita no que ouviu vindo da boca do seu amigo. O atirador questiona o Luffy por que farão isso, e questiona se tem a ver com ele ter perdido o dinheiro, ou se é porque o estaleiro de nível mundial cobra valores exorbitantes, e o capitão responde que não tem nada a ver com isso. O clima começa a esquentar com o Usopp dizendo que o Luffy está passando por cima dos seus sentimentos, enquanto o Zoro interrompe falando para os dois baixarem a bola e conversar como pessoas civilizadas. Mas o Usopp o ignora e segue dizendo que todos atropelaram seus desejos, até que Luffy grita de que o Merry morrerá sendo segurado pelo Sanji. Isso abala a discussão e gera um silêncio absoluto no cômodo, e Luffy retoma a fala dizendo que ninguém pode consertar o Merry. Se fosse esse o caso, era claro que o capitão o mandaria arrumar, mas o navio não tem mais jeito. O Usopp tenta argumentar, mas Luffy rebate dizendo que não dá mais para navegar com o navio, e ponto. Mas o atirador continua irritado pelo capitão ter ouvido mais os outros carpinteiros do que ele, e que Merry é um dos companheiros como qualquer um dos 7 que estavam no bando, e questiona se seu amigo vai deixar o Merry morrer naquela altura. Então, o Usopp acusa o Luffy de que o Merry era apenas uma ferramenta para ele. O capitão, então, provoca o atirador perguntando o que ele sabia. Como saberia dizer se os carpinteiros estão mentindo ou não, pois não existe um carpinteiro no bando. O Usopp então diz que pode consertar o navio, e Luffy joga na cara do personagem dizendo que ele não é um carpinteiro. Então o atirador fala que não reconhece mais seus amigos, e que estão realmente seguindo os carpinteiros como um bando de cachorros. Ele fala que os amigos que ele um dia conheceu não acreditariam em apenas uma pessoa que quer vender uma mercadoria, mas sim acreditar na força e na resistência de Going Merry. Então, diz que o Luffy apenas está brincando em ser um capitão. O Usopp pega o Luffy pelo colarinho e diz que julgou o capitão de forma errada. Nami tenta intervir, mas é tirado de lado pelo Mugiwara. Só que o Luffy não cede, dizendo que não vai mudar de opinião, enquanto o Usopp diz que não concorda com isso.
O Usopp diz que no lugar do Luffy jamais deixaria um companheiro para trás, mas o capitão diz que pessoas e navios são coisas diferentes. O atirador tenta argumentar que Merry está vivo e que isso tudo é porque o Mugiwara não se preocupa em deixar os seus companheiros para a morte. Isso deixa o Luffy sem cabeça e ataca o Usopp derrubando o atirador, dizendo que o artilheiro não sabe de tudo e que não é o único que liga para o Merry. O Usopp então retruca dizendo que se ele ligasse, não trocaria de navio. Então o Luffy dá o ultimato respondendo que se não gostou da sua decisão, que saia assim do bando. Com isso, Sanji chega e dá uma bicuda gigante na cara do Luffy, lhe chamando de idiota, e lhe pergunta se pensou no que havia dito. Luffy percebe na besteira que havia falado e começa a pedir desculpas, mas o Usopp fala que o capitão apenas provou o seu ponto. Ele descartará qualquer um que ficar para trás. O atirador então diz que se o Luffy quer deixar o Merry, para ele está tudo bem. Ele ficará para trás também. O Usopp diz que já sabia que esse momento chegaria, já que não está conseguindo acompanhar o ritmo da evolução dos demais, e que todos da tripulação não irão querer um companheiro inútil como ele. O Usopp fala que o objetivo do Luffy é ser o rei dos piratas, e que não precisa ir tão longe, e que havia se juntado ao bando só porque o Zoro havia lhe pedido. O Usopp então sai do barco enquanto a bandeira do Going Merry tremula sobre aquele pôr do sol e diz que a partir daquele dia ele não pertence mais ao bando do Chapéu de Palha, mas ele quer ficar com Merry. Então, chamando ali por Monkey D. Luffy, o Usopp convoca o capitão para um duelo. Às 10 horas da noite, no horário marcado para o duelo, o Usopp e o Luffy se encaram. O capitão diz para o atirador não se arrepender dessa decisão, enquanto o artilheiro responde que veio para lutar com preparo. O Usopp diz para Luffy que conseguiu 8.000 seguidores na cidade, e Luffy apenas diz que é uma mentira. Então, o atirador fala que vai sair lâmina dos seus dentes e começa a sangrar pra caramba pela sua boca. Só que o Luffy estava preparando ali um ataque e é parado pela preocupação com seu companheiro. Mas tudo era uma armadilha do nosso grande mentiroso quando ele usa na cara do capitão um Flash Deal, lhe cegando completamente. O Usopp então manda 3 ataques seguidos de Hisatsu, Tamago e Boshi, só que isso não causa nenhum dano no capitão, que pede para o atirador levar a luta a sério. O artilheiro responde que esse é seu jeito de lutar e fala para o Luffy que quem abre a boca demais, uma hora ou outra entra a mosca, e manda um Tabasco Star para dentro da boca do capitão. A pimenta é tão picante que manda Luffy para trás, só que quando está caindo, ele vai direto na armadilha montada pelo Usopp de Makibiches, feitas ali por taxinhas de chumbo. O Usopp continua atacando, só que agora com shurikens, e diz que Going Merry será seu. O Usopp então diz que o capitão caiu em sua armadilha finalmente. Por ficar fugindo dos seus disparos, isso lhe ajudou a espalhar o gás por todo o campo de batalha. E ao lado do Luffy surge então um Brief Deal. O Usopp então dispara um Kaenboshi e explode Luffy, dizendo que aquilo não era nada pessoal, causando um grande impacto no litoral, enquanto Merry parece chorar por essa luta entre companheiros. Luffy e o Usopp caem no chão como se estivesse buscando uma razão para aquilo tudo continuar. O Usopp então se levanta e diz que sabe que o Luffy não será derrotado tão facilmente, e no meio da fumaça o capitão ressurge. Luffy então lhe ataca com Gatling Gun e o Usopp responde com Sakuretsu Sabonten Boshi. O capitão soca o disparo do Usopp, mas kunais são mandadas para todos os lados contra ele quando ele faz isso. Luffy é mandado para trás com tudo, enquanto o Usopp manda outro ataque chamado de Sanen Kayaku Boshi, mas é então que o capitão finalmente consegue atacar. Luffy acerta um pistol na cara do Usopp, mandando ali um bazooka no peito do seu antigo companheiro. Mas o atirador é rápido para usar um Impact Deal para defender o golpe. E da mesma força que o bazooka veio, foi mandado para cima do capitão, lhe acertando com tudo na cara. O problema para o Usopp é que aquilo já não era mais tanto prejudicial para o capitão, como foi em Skypiea. Assim, em meio a uma tempestade de memórias sobre os dois, Luffy acerta um bullet com tudo na boca do estômago do atirador. O Usopp cai derrotado no chão, deixando aquela noite com a sensação mais fria e sombria que os Mugiwaras já haviam presenciados até então. E Zoro, dessa forma, declara Luffy como vencedor.
O capitão chama o Usopp de idiota e diz que não existem formas do atirador lhe vencer, e diz que a tripulação abandonará o Merry e para seu ex-companheiro fazer o que quiser com o navio. Luffy olha adiante sem ver o Usopp mais, dizendo que comprarão outro navio e vão continuar pelos mares adiante, e diz adeus para o atirador, reforçando que seu tempo na tripulação havia sido divertida. O capitão se aproxima dos membros e diz que essa situação é um fardo pesado demais, o que faz Zoro se virar para ele e apontar que isso é ser um capitão. E questiona que se o Luffy não puder ser decisivo em momentos como esse, em quem a tripulação vai acreditar? O comando é dado e todos os membros começam a limpar suas coisas do navio, enquanto Luffy e Usopp choram ao ouvir que os Mugiwaras nunca mais retornarão para o Going Merry. Vamos lá, né? Essa é uma das melhores lutas de One Piece, né? Porque tem 3 motivos muito marcantes para nós aqui. O primeiro é que os chapéus de palha começaram a desmoronar, né? Daí pra frente foi só desgraça. Daí pra frente foi literalmente só desgraça. E basicamente isso é muito importante, porque a gente começa ali a saga de Jaya com o Luffy derrubando um cara de 55 milhões de BRs com apenas um soco. E termina a Skypiea com o capitão indo aos trancos e barrancos para enfrentar o Enel, né? A forma realmente como o Oda ele vai escalando as habilidades e os poderes mostra que o Luffy já estava chegando num patamar de igualdade, porque ele chega, né, ele sai ali do lugar onde ele nasceu já forte. Essa era a temática do Luffy no começo. Só que quando vai chegando ali em Skypiea, quando vai chegando em outros lugares, a gente vai observando que os personagens vão chegando no seu mesmo nível e até mesmo passando o seu nível de como ele saiu lá da sua ilha natal. Até mesmo quando a gente conversou aqui sobre o Rob Lucci no capítulo, na verdade no vídeo passado, né, no resumo de como o Rob Lucci era mais forte do que o Luffy, só que o Luffy conseguiu vencer por causa do apoio dos seus companheiros com ele. Essa forma realmente era nos dada, né, já era um sinal claro para nós de que as coisas se complicariam para o bando e tudo piora quando a Robin se entrega ao governo mundial e o Usopp leva uma surra da família Frank, né? Quem diria que depois o Frank acabaria entrando ali para a tripulação. A cereja do bolo é com o Kako dizendo ali que o navio quebraria a qualquer momento e não poderiam continuar a viagem ali com o Going Merry. Não poderiam continuar a viagem ali com o navio, o que demarcou realmente essa sensação complicada entre os personagens. O ponto 2 que nós temos é que o Usopp está completamente abalado, né? No começo dessa batalha, na verdade, já ali, alguns capítulos, algumas sagas, o Usopp, ele já vinha tendo falhas atrás de falhas, né? Ele não vinha conseguindo completar as suas batalhas, as suas lutas, e a gente observa um membro quebrado, né? Basicamente, ele não conseguia finalizar, ou até mesmo na cabeça dele, caraca, eu não consegui proteger um simples dinheiro, sabe? Eu não consegui proteger isso aqui. E aí, cara, a família Frank terminou de construir a mansão na cabeça do cara, né? Ele pirou a cabeça e basicamente tudo explodiu quando o Luffy decidiu deixar o Merry pra trás, porque meio que o Usopp se sentia ali importante porque ele ainda podia manter o navio em pé. Era a única coisa que ele se sentia, né? Na época, a única serventia que ele achava que tinha para o bando, né? E que a gente sabe que na verdade mesmo o Usopp ele desafiou o Luffy já sabendo que não tinha como vencer o capitão. Primeiro que ele estava com o corpo todo ferrado, né? Ele volta ali da batalha contra a família Frank completamente destruído, esmagado, coisa do tipo. Então já tinha uma puta desvantagem numa batalha contra o Luffy, né? E ao mesmo tempo ele sabia que essa nunca foi a sua intenção, né? O segundo ponto é que ele nunca teve a intenção de derrotar o Luffy, mas sim que a intenção dele era provar para si mesmo que era forte e que podia seguir sua jornada como pirata. Ele estava quebrado e sabia que o Luffy podia aguentar o seu preparo. Então, ele sabia que se pudesse realmente colocar tudo pra fora, para colocar ali as suas estratégias de lutar contra alguém de igual para igual, ele podia contar com o Luffy para isso. Ele podia realmente contar com o Luffy para isso. Só que todas essas situações foram sendo colocadas até mesmo ali numa concepção de uma batalha, né? De que o Luffy realmente não podia ceder, ele não podia realmente sair, dar para trás, conforme o Zoro vai falar prosseguidamente ali depois da batalha, né? Hoje a gente consegue ver que no mangá, o Usopp, se ele entrar numa batalha com preparo, meus amigos... será o momento Batman em One Piece, né? A gente espera esse momento chegar.
Eu espero que quando o bando chegar ali em Elbaf, a gente tenha um confronto, uma batalha do personagem que marca esse grande estrategista que o Usopp sempre teve ali na história. E o ponto 3, o mais importante, né, que muita gente acaba sempre indo para um lado ou para o outro, é que o ponto 3 é que o Luffy teve que agir pela primeira vez como um capitão, né? A jornada dos Mugiwara sempre estava como um arco-íris, né? Meio que tudo feliz pra cá, muito feliz pra lá, sem nenhuma desavença ali no bando, coisa do tipo. Até mesmo a traição da Nami ou a entrada da Robin no grupo foi levado como uma brincadeira, né? A Nami acabou traindo, mas depois foi consertado, foi dado tudo certo e tal. A Robin, que tentou matar ali a galera, falou, não, agora tá tudo certo, tudo bem, entra aqui e tudo mais. E aí tudo vai ecoar de uma vez só, né? Tudo colide de uma vez só, numa única saga, num único momento, e isso é interessante. E aí, quando a gente observa esse desenvolvimento do Luffy, na cabeça dele, quando ele chega pra avisar o Usopp de que eles vão deixar o Merry pra trás e vão conseguir ali comprando outro navio, tudo ia ser um arco-íris também, né? Da mesma forma como foi a traição da Nami, como foi ali também a forma como a Robin entrou pro bando. E não foi bem assim, né? Não foi bem assim, o que deixou a relação do bando ainda mais profunda, né? A forma realmente como os personagens passaram a ter mais desenvolvimentos, né? Eles já foram tendo seus desenvolvimentos pouco a pouco, foram mostrando ali as suas diferenças, né? No longo ali dos capítulos, a forma como foi colocado, mas o Luffy foi entendendo que seu posicionamento e a forma como ele deveria ter como capitão seria algo pesado demais. Luffy sabia que se fosse ao mar ali com o Merry daquele jeito, estaria colocando sua vida, a vida de todos e até mesmo a vida do Usopp em risco. Mas o personagem não soube como transmitir essa mensagem ao atirador. O Luffy falhou miseravelmente em transmitir essa mensagem para o personagem. As acusações do Usopp e a forma como o Luffy foi infantil, querendo expulsar o atirador do bando, só reforçou o ponto errado do artilheiro, de que o Luffy não se importa com seus companheiros. Cara, a fala dali, né, do como o Usopp, ele estava ressentido, ele estava magoado, ele estava chateado, ele estava se sentindo inferior. E aí a única função que ele tinha, que era consertar o navio, ia ser tirado dele, ele se sentiu prejudicado. E quando o Luffy fala que se ele não aceita ali a sua ordem, o seu comando, que ele saia do navio e ele age sem pensar, porque o Sanji, opa, peraí, o que você tá falando? O que você tá realmente comentando? O Luffy, cara, ele nem pensa duas vezes, ele simplesmente, caraca, olha a merda que eu falei. Desculpa aí, só que aí já era tarde, o Usopp já tinha realmente prestado atenção e a forma realmente como isso é colocado, né? Todas essas partes são realmente aprofundadas, a interferência do Sanji, a forma como o Zoro, ele foi ali incisivo, né? Você tomou a sua decisão, você aceitou o duelo, você aceitou o combate, agora você não pode dar pra trás, porque senão, em quem a gente vai confiar, né? Se a sua decisão, se a sua palavra não valer nada, em quem a gente vai acreditar? Então a gente percebe aqui nesse capítulo que palavras, elas não podem ser apagadas, que as palavras, elas não podem ser simplesmente jogadas ao vento, que elas ficam cravadas mais do que socos quando se trata realmente em corações. E assim, dessa forma, o Luffy teve que agir como um capitão pela primeira vez. O Mugiwara não sabe navegar, não sabe lutar com espadas, não sabe cozinhar, não consegue usar um canhão, não consegue ler poneglyphs, não consegue ler mapas, não sabe consertar um navio, não sabe tocar um instrumento e não pode socorrer ninguém. Nessa batalha, Luffy entendeu o quão pesado é o fardo de um capitão e como precisa carregar consigo o peso de toda a dor da sua tripulação.